paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a mais um culto na casa do nosso Pai. Nós estamos em casa. Que o seu coração venha estar aberto para ouvir aquilo que o Senhor vai dizer para nós essa noite. Eu queria falar uma frase, eu queria que vocês repetissem, tá bom? Deus está aqui. Mais uma vez. Deus está aqui. Nós sabemos disso, mas às vezes parece que a gente não esquece, mas a gente não tem noção do que é isso. A gente não consegue entender quem é Jesus, a grandiosidade dele, o poder dele e simplesmente estar no nosso meio. Pequenos mortais, pequenos pecadores. Nos tempos de Jesus, a gente pode observar nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que a presença de Jesus para o povo que seguia ele era muito bem solicitada. Todo mundo que seguia Jesus fazia questão de que ele entrasse na sua casa. Em Lucas 19 conta a história de Zaqueu, que quando Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, Jesus disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. E na Bíblia diz, sem demora, Zaqueu desce para convidar Jesus, para que Jesus possa entrar. Em outras traduções podem dizer, depressa Zaqueu desce, porque Zaqueu, todo mundo queria que Jesus entrasse na sua casa. E hoje Deus está aqui e Ele quer entrar na sua casa. Ele quer entrar na sua casa, no seu coração. Não apenas ser um hóspede, mas Ele quer morar com você. Ele quer estar presente nos momentos mais simples do seu dia. Ele quer estar do seu lado quando você escova os dentes. Quer estar do seu lado quando você come o seu pão com ovo de manhã. Ele quer estar do seu lado quando você sobe na sua vizinha e vai para o trabalho. Ele quer estar com você. Ele quer morar com você. Ele quer viver com você. Essa noite Ele está aqui. Ele mora já em você, mas se você não tem Jesus morando em você, essa noite Ele está aqui. Ele não quer participar de apenas momentos especiais que você manda um convite para Ele para uma simples festa, mas Ele quer viver com você. Então vamos falar mais uma vez, Deus está aqui. Deus está aqui. E quantos corações aqui estão abertos para que Ele possa entrar dentro da sua casa e morar? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Essa oração você pode falar com Jesus. Fala para Ele do seu jeito, que Ele pode ficar à vontade para morar, arrumar, bagunçar, tudo que Ele quiser fazer dentro da sua casa. Ei, Jesus, nós te convidamos, Pai, que nessa noite você possa convencer aqueles corações que não têm você como morador, mas que você possa convencer de que você é o único caminho, de que você é a melhor opção, de que você é a nossa única saída, que você é o nosso Salvador, você é o nosso Redentor. Vem, Jesus, e nos convence disso. Faz-nos entender o que é a Tua presença. Faz entender quem Tu és. Em nome de Jesus, essa noite em nossos corações, quem Tu és. É muito mais do que podemos expressar. Não existem canções o suficiente que consigam descrever quem Tu és. Não existem palavras. Mas nós queremos estar dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, Jesus. Então te convidamos e que o Senhor receba este culto que estamos prestando a você. Nós somos gratos por essa oportunidade, Jesus. Nós não queremos mais nada além de Ti. Mais nada além de mais de Ti. Quantos podem dizer amém? Vamos cantar ao nosso Deus. Abra seu coração. Feche seus olhos. E cante de todo o seu coração a Ele. Te adorarei,
olha quem Ele é. O meu Deus é um Deus de milagre. Cante bem alto quem Ele é. Caminho no deserto, Ele é luz na... Meu Deus é um Deus de milagres. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossa história. Te adorarei, te adorarei. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse Deus é poderoso. Esse Deus nos sustenta. Mesmo quando nós não temos a menor noção disso, Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Mesmo quando você não percebe, mas Deus te sustenta. Deus cuida. Mesmo quando a gente não percebe, Ele está ali. Ele está ali. E Ele está aqui. Oh, Jesus. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, Deus de milagres.
és santo, tu és adorado aqui. Jesus, nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Aleluia, tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Tu és fiel em todo o tempo. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, e em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ei, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a tua presença me conforta. E sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, e em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga que a bondade dele, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Com todo o fôlego que temos, Jesus, nós cantaremos da tua bondade. Oh, Jesus, te adoramos, te exaltamos, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia.
Diga,
és adorado neste lugar, Jesus. Tu és adorado neste lugar, Pai. Podemos sentir a Tua presença aqui, Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no Teu colo, oh Altíssimo. Cante bem alto isso. E não há ferrolho, diga, que se fechem diante da Tua voz. E não há doenças e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, pois Tua palavra ela é pura, escudo para os que nele creem. E não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. E não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que nele Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua presença, Deus. Obrigada pelo
Boa noite, irmãos. Tomem seus assentos. Descansem. Glória a Deus. Glória a Deus por essa igreja. Glória a Deus por esse lugar, por esse momento. Glória a Deus por esses irmãos, por essa banda. Glória a Deus por tudo. Glória a Cristo, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Minha mulher uma vez me ensinou a abrir esse copinho aqui, mas eu sempre esqueço como é que é, só lembro que ela me ensinou quando eu abro. Sei que ela me ensinou um jeito certo, eu esqueço sempre. Irmãos, a Kiane começou esse culto orando para que nós fôssemos convencidos de que Jesus é tudo na nossa vida. De que nós não temos outra escolha a não ter seguir Jesus. E eu queria falar justamente sobre isso hoje, sobre a centralidade de Cristo na nossa vida. Uma vez eu vi um testemunho do Rodolfo Abrantes, e quem estava entrevistando ele, perguntou para ele por que ele mudou, né, as músicas que ele cantava depois que ele se converteu, e por isso ele acha errado cantar as músicas que ele cantava antigamente. Dele assim, não é que eu acho errado, e nem que os caras lá estão errados, ele falou, mas quando ele vivia lá no mundo, ele cantava, o que ele cantava era a trilha sonora da vida dele. Ele contava o que ele vivia, ele cantava o que ele vivia. Quando ele mudou de vida, a trilha sonora da vida dele tinha que mudar. Então ele tinha que cantar um outro tipo de coisa, aquilo que contasse a vida dele. E quando eu prego, eu sempre tento pegar assim os assuntos que a Bíblia tem, né? Eu não faço com que o texto bíblico flua da minha pregação. Eu aprendi com o Hernando Dias Lopes que a nossa pregação, ela deve nascer das Escrituras. Você tem que pegar um texto, lê-lo, entendê-lo, interpretá-lo, então pregar a partir desse texto. Eu não posso ter uma pregação aqui e depois, agora eu já tenho a pregação pronta, então agora eu vou lá ver se eu acho um texto que dê base para isso que eu quero falar. Não é assim que as coisas funcionam. E sempre eu tento pegar textos diferentes, mas assim como ele canta a trilha sonora da vida dele, eu me sinto sempre compungido a pregar a trilha da minha vida. E eu tenho vários defeitos, meus irmãos, tenho vários erros, falho muitas vezes, peço muitas vezes para Deus quando eu venho aqui. A minha oração, quando eu subo nesse púlpito, nunca é para que eu tenha uma pregação explosiva, ou que eu tenha, toque, não. Eu peço sempre para Deus assim, não priva os teus filhos de uma boa palavra, apesar da minha negligência, apesar da minha fraqueza, apesar da minha incapacidade, apesar dos meus pecados. Porque a tua igreja não merece ser privada da tua palavra, apesar de mim. Então, apesar de mim, prega para a tua igreja, edifica eles, enche o coração deles de convicção, de verdade, de certeza de que estão no caminho certo, já que a gente vive num mundo de tantas incertezas. Então, a trilha sonora da minha vida é Cristo. E eu estou sempre compungindo a pregar sobre Jesus, sobre a centralidade de Cristo. Todos os defeitos que eu tenho, a verdade de que Cristo é tudo, vem para anular todas as minhas falhas. Eu me conforto em Cristo, me desespero em mim, sim, todos os dias. Sei de altos e baixos, começo o dia feliz, termino o dia triste, às vezes começo feliz, no meio estou triste, no final do dia estou alegre de novo. Mas Cristo vem para
destruir todas essas incertezas, todas essas fraquezas, todos esses pecados. Por isso Cristo é como aqui ele falou, nós precisamos ser convencidos de que Cristo é tudo que nós temos. Cristo é tudo que nós precisamos. Amém? Colossenses no capítulo 1, diz assim, portanto, capítulo 3, versículo 1. Tentei pegar uma versão que fosse parecida com aquela ali, porque sempre a minha é muito diferente. Então hoje eu não vou ler na NVT, vou ler na NAA. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Olha, quando Cristo, que é a nossa vida, Ele não só nos dá a vida, Ele é a nossa própria vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego e nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre, porém Cristo é tudo em todos. Porém Cristo é tudo e em todos. Glória a Deus por isso. Paulo, ele é autor dessa carta aos Colossenses. Paulo escreveu essa carta por volta do ano 60 e 62, quando estava preso em Roma. Paulo provavelmente nunca conheceu essa igreja. O evangelho chegou até essa cidade por meio de Epáfras, não foi por meio de Paulo. Mas Epáfras deve ter conhecido Paulo durante os seus 6 anos de ministério em Éfeso. E ali, Epáfras conheceu o evangelho e levou para a cidade de Colossos. E lá, Vocês estão olhando tão sério para mim que eu achei que tinha alguma coisa lá. Que ele levou essa palavra para Colossos por ter conhecido o evangelho em Éfeso com Paulo. E durante esse tempo algumas heresias foram se filtrando na igreja de Colossos. E Epáfras, preocupado com isso, fez essa longa viagem até Roma, lá na prisão onde Paulo estava, e lá ele foi se aconselhar com Paulo. E Paulo escreve essa carta para a igreja de Colossos. E ele escreve para os crentes. É uma palavra para crente. Talvez seja por isso que essa carta seja uma carta que exalta tanto a divindade de Cristo. Talvez seja a carta que mais fala sobre a centralidade de Cristo. Fala sobre Cristo ser Deus, que nele habita toda a plenitude da divindade. E Cristo é tudo, em todos. Justamente para falar que todas essas heresias que estavam se implantando na igreja de Colosso, gnosticismo, o judaísmo legalista, a circuncisão, o não comer carne, não comer isso, não comer aquilo, ou seja, a dieta como forma de purificação, e também a guarda do sábado. E Colossos vem para falar que Cristo é a centralidade do Evangelho. Cristo é a centralidade de tudo que nós sabemos sobre Deus. Em Cristo habita todo o conhecimento de Deus.
Eu quero conhecer a Deus. Não há conhecimento de Deus sem Cristo. Eu quero me achegar a Deus. Não há se achegar a Deus sem se achegar a Cristo. Cristo é o Deus vivo. Cristo é o Deus encarnado. Cristo é o Deus que habitou entre nós. Cristo é a revelação de Deus para os homens. É Cristo. Cristo é tudo, em todos. Então a gente vai ver alguns aspectos que devem nortear a vida do crente. Em primeiro lugar, do versículo 1 em 3, a gente vai ver que a nossa verdadeira vida está segura em Deus. Ele fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Quando nós morremos com Cristo na cruz, quando nós participamos da morte de Cristo, a nossa velha natureza foi enterrada. E nós participamos da ressurreição de Cristo, ressuscitando uma nova pessoa. Cristo mudou a nossa natureza, Cristo mudou a nossa nacionalidade. Nós agora não somos mais cidadãos da terra, ou cidadãos da terra, mas cidadãos do céu. E ele fala: já que nós morremos com Cristo, e essa velha humanidade morreu, deve morrer com ela todos os velhos hábitos, todos os nossos velhos interesses. Aquilo que o velho homem se interessava, aquilo que o velho homem buscava, deve ser enterrado junto com o velho homem. E junto com esse novo nascimento, essa nova ressurreição, um novo interesse. E agora ele fala que o novo interesse dessa nova natureza deve ser as coisas do alto. Nós devemos nos interessar pelas coisas do céu, porque a nossa vida está em Cristo e está oculta em Deus lá. Então nós devemos nos interessar por aquilo que nos gera vida, por aquilo que nos dá a vida, por aquilo que nós vivemos. Não faz sentido você dizer que vive por uma coisa e viver interessado e buscando conhecer mais e mais outra coisa. É natural que o cristão ressuscitado com Cristo viva agora pelo interesse do céu, pelo interesse das coisas de Deus. Devemos mudar o interesse. Em segundo, nós não somos o que nós seremos. Ele fala do versículo 4 ao 9: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazeis, pois, morrer essa velha natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. O engraçado é que, se eu pedir para levantar a mão, e eu não vou pedir, todos nós cometemos alguma dessas coisas que Paulo falou. Todos nós cometemos alguma dessas coisas. É muito triste, né, a gente ver uma igreja que deveria servir de exemplo para o mundo, justamente servir de pedra de tropeço. E quando eu falo de igreja, eu não falo da Filadélfia, eu falo de cada um de nós. O problema não é nem os nossos pecados. O problema é a gente não admitir os nossos pecados. O problema não é a gente não ser perfeito. O problema é a gente querer ser perfeito. O problema não é a gente cometer erros. O problema é a gente não admitir que comete os erros. Porque quando nós não admitimos que cometemos erros, nós estamos mostrando para o mundo que a nossa fé está naquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer, que é o pecado. Uma vez alguém falou para mim: vocês são da igreja e vocês pensam que são tudo certinhos. Não, eu não sou tudo certinho, eu cometo erros aí à vontade. Só que a diferença é que eu tenho alguém que morreu pelos meus erros. E eu confio nele com todas as minhas forças. Então, quando o crente ou a igreja acredita piamente, fielmente, com todas as suas forças, que há alguém que pagou o preço desses pecados, ela não tem problema em admitir seus erros, não tem problema em admitir suas falhas, porque ela sabe que não é amada por causa da sua perfeição. Entende? Por que nós devemos ter Cristo como tudo na nossa vida? Cristo é a nossa única esperança.
Porque você pode pensar o que você quiser a respeito de você. Isso não muda a sua realidade. Isso não é a Bíblia não é uma pregação coach, que diz que você é aquilo que você quer, aquilo que você pensa, e a sua mentalidade, a sua forma de pensar vai atrair a lei da atração, né? Agora está na moda, tem vários livros aí falando sobre a lei da atração, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, você atrai para a sua vida. As suas palavras, aquilo que você pensa, não muda quem você é. A sua realidade é absoluta. Você pode criar até uma realidade, né? Paralela, virtual, uma coisa na sua cabeça. Mas o fato de você se achar perfeito não te faz menos pecador que isso. A diferença está quando a gente coloca a obra de Jesus Cristo acima da nossa santidade, acima das nossas obras. Em terceiro, em Cristo não há diferenças. Versículos de 10 aos 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quando nos revestimos dessa nova humanidade que a gente recebeu de Cristo, a gente não assume essa nova identidade para viver como antigamente. Quando a gente recebe a gente se reveste dessa nova criatura, quando a gente se reveste desse novo homem, somos revestidos para uma nova vida, para uma nova atitude, para uma nova identidade. Olha o que ele diz: quando vos revestistes do homem que se refaz para pleno conhecimento de Deus. Nós nos revestimos dessa nova identidade, dessa nova personalidade que Cristo nos deu. Fomos mortos nos nossos pecados lá, fomos enterrados com Ele na cruz, fomos ressuscitados com Ele. Agora essa nova natureza foi refeita, como se tivesse renascido das cinzas para uma nova atitude. Antes a gente buscava os conhecimentos do mundo, os conhecimentos que satisfizessem a nossa própria carne. Agora a gente busca o pleno conhecimento de Deus. Fomos refeitos para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Quanto da sua vida, meu irmão, você tem dedicado para conhecer a esse Deus? Quanto da sua vida, quanto do seu dia você tem dispensado para conhecer mais a Deus? Para obter o pleno conhecimento de Deus? Quantas horas do seu dia, quantos dias da sua semana, quantas semanas do teu mês, quantos meses do teu ano, quantos anos da tua vida tem sido entregue para adquirir conhecimento de Deus? Porque nós somos refeitos para isso. Porque a gente só pode conhecer quem nós verdadeiramente somos quando nós conhecemos plenamente quem Deus é. Porque a nossa verdadeira vida está oculta em Deus, com Cristo. Para nós conhecermos essa vida que Deus nos deu, só conhecendo mais de Deus. Não dá para se conhecer, e eu digo que grande parte, a grande causa da crise existencial que existe na humanidade, em todos nós passamos por esses momentos, é o fato de a gente não conhecer a nossa origem. Porque quando você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você vai. Então um grande desespero é viver uma vida de luta e trabalho e labor, e doenças e sofrimentos, e não entender que isso aqui não é um fim em si mesmo. Eu vinha falando com a minha esposa, esse ano eu faço 50 anos de idade. Parece que era ontem que eu tinha 20. E na minha cabeça parece que eu tenho 30. Mas não muda a realidade que eu vou fazer 50, espiritualmente. E com isso vem as limitações. E eu comecei a trabalhar muito novo. Todo mundo aqui começou a trabalhar muito novo. Faz um serviço aqui, faz outro, mas desde novo a gente começa a trabalhar. E tudo indica que eu vou me aposentar com meus 65 anos de idade, como está aí a nova lei. Ou seja, a média de vida do brasileiro é 70 anos. Por isso aí eu tenho mais uns 20 anos de vida. E desses 20 anos vai ser 15 trabalhando.
Tenho 5 anos, talvez, para tentar aproveitar o quê? Você já viu o desespero que se instala na vida de alguém que tem isso aqui como um fim em si mesmo? Qual a esperança? Para que isso tudo? Às vezes eu entendo as pessoas que botam um saco de roupa nas costas e pegam a BR e sai caminhar por aí, sem rumo, sem destino, abandona tudo. Porque não vê sentido na sua existência. Para que viver, meu irmão? Se a vida é um fim em si mesmo. Se você não conhece a sua origem, você não conhece o seu destino, então você não sabe para onde que vai. Isso é desesperador mesmo. Por isso é importante você dedicar tempo da sua vida para adquirir conhecimento sobre Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece quem você é. Você conhece de onde você veio e você conhece para onde você vai. Quando você conhece a sua origem, você conhece o seu destino. E quando você conhece o seu destino, todas as outras coisas começam a fazer sentido. A sua vida faz sentido. Ajudar o pobre faz sentido. Ajudar o irmão faz sentido. Trabalhar faz sentido, porque você pode glorificar o Deus que te criou lá dentro do teu serviço, mesmo que seja o pior serviço do mundo. Tirar talvez R$1 do bolso e dar para alguém faz sentido. Mesmo que ele vá gastar com cachaça. Mesmo que ele vá gastar não sei lá com o quê. Ajudar faz sentido, viver faz sentido, quando nós entendemos qual o propósito dessa vida, que é glorificar o Deus que nos criou, conhecer Ele plenamente e, consequência disso, nos conhecer e saber para onde que nós vamos. A vida real, a verdadeira vida, está oculta em Cristo, em Deus, com Cristo, em Deus. Quando a gente é ressuscitado com Cristo na cruz, quando você recebe a revelação do Evangelho e você começa a viver essa nova vida, é o já e o ainda não. Você já começa a experimentar essa vida, porque você começa a experimentar uma esperança diferente, você começa a olhar para a realidade de uma forma diferente, mas ainda não. A verdadeira vida ainda não está aqui, ainda está oculta com Deus e será manifestada quando Ele vier. Ou seja, você ainda não é o que você será, mas você também não pode ser o que você já foi. Você precisa mudar, você precisa ser transformado, você precisa se revestir dessa nova humanidade, você precisa buscar a santidade, você precisa abandonar o pecado, todos esses que Paulo falou aqui, lascívia, mentira, né? 3 cultos seguidos, a palavra está falando sobre mentira. Não sei se tem mentiroso aí, irmão, mas cuidado, todos nós, né? Então, tudo isso aqui a gente precisa abandonar essa vida. Nós não somos o que éramos, não podemos ser o que éramos. Nós fomos salvos para ser transformados, fomos transformados para ser mudados. Então a gente precisa abandonar essas coisas, viver uma nova vida, nos revestir desse novo homem, esse homem que se refez das cinzas. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Deus nos buscou desse lamaçal de pecado, nos refez, nos deu uma nova vida, mudou totalmente, para que agora a gente busque o pleno conhecimento dEle, em consequência busque o nosso pleno conhecimento de quem nós somos, e entendemos qual é o nosso propósito dessa vida, e fazer com que todos os dias a nossa existência faça sentido. Glória a Deus por isso. Sem Cristo não faz sentido, porque sem Cristo não há conhecimento de Deus. E sem o conhecimento de Deus, não há conhecimento de mim. E se eu não me conheço, a vida não faz sentido. Sem Cristo não faz sentido. É por isso o desespero de muitas pessoas viverem uma vida atribulada, né? Ainda mais quando começa, acumula riquezas. Quando chega o final da vida, o desespero é maior ainda. Porque e agora? Vai ficar tudo aí. Quando somos transformados por Cristo, não temos mais diferenças. Jesus não nos transforma em raças, Ele não nos transforma em gênero, Ele não nos transforma em gente com cor, Ele nos dá uma nova natureza, uma única nova natureza. Por isso eu digo que a única solução para um mundo dividido em raças, em cor, em sexo, em opção sexual,
a solução para isso tudo é Cristo. Porque ele fala que em Cristo não há nem gregos e nem judeus, nem bárbaros, nem cita, nem circunciso, nem incircunciso, nem escravo e nem livre. Cristo é a solução para o mundo dividido. Cristo é a solução para o nosso Brasil, não é um político. Cristo é a solução para um mundo dividido. A maior tática, a tática de guerra mais conhecida no mundo antigo, e eu acho que hoje também, é a tal de dividir para conquistar. Quanto mais você consegue dividir um povo, mais frágil ele fica. Porque fica pequenas classes lutando pelos seus próprios direitos. Cristo vem nos unir numa única raça. Ele derruba um muro de separação e faz de todo o seu povo um único povo. Todos lutando pelo mesmo direito, pelo mesmo objetivo. Nós buscamos o céu, nós buscamos a eternidade. Ele fala que em Cristo não há judeus e nem gregos, ou seja, não há diferenças raciais. Não há brasileiro, não há americano, não há nordestino, não há sulista. É um único povo, não há judeus e nem grego, não há diferenças raciais. Em Cristo não há circuncisão nem incircuncisão, ou seja, não há diferenças religiosas. Em Cristo não há bárbaro e nem cita, não há diferenças culturais. O bárbaro, pelos gregos, eram as pessoas mais incultas que existiam na época. Pessoas realmente sem cultura, né? Bárbaros. A palavra bárbaro já se explica por si mesmo. Só que os citas era a pior classe dos bárbaros. Era pior que os bárbaros muitas vezes. Ou seja, em Cristo não há culto nem inculto. Não há bárbaro e nem cita. O pior, o melhor, todo mundo é igual. Agora o bárbaro, que é a classe mais baixa, e o cita, que é a classe mais baixa ainda, vive em grau de igualdade com o judeu e com os gregos. Os gregos que ocupavam a classe mais intelectual daquele tempo. Se consideravam o berço da sabedoria. Em Cristo, vocês vão congregar na mesma igreja. No mesmo local. Nessas 4 paredes, um doutor e um carpinteiro ouvem a mesma palavra. Nessas 4 paredes, um escritor e uma pessoa que não sabe ler, ouvem a mesma palavra. Nessas 4 paredes, o chefe e o funcionário ouvem a mesma palavra. Não há diferença entre nós. Somos todos iguais. Não existe uma palavra aqui para o mais inteligente e para o menos estudado. Não existe uma palavra aqui para aquele que tem mais dinheiro e para aquele que tem menos dinheiro. Não existe uma palavra aqui para aquele que trabalha no escritório, no ar-condicionado, e para aquele que trabalha no pesado. Somos todos iguais. Não existe nem bárbaros e nem citas. Em Cristo, somos unidos em um único povo. Em Cristo não há escravo e nem livre, ou seja, não há diferenças sociais. Não há uma igreja lá para quem ocupa um cargo social, e não há uma igreja lá para quem ocupa um cargo na sociedade, né? Uma posição na sociedade mais baixa. Não há diferença. É uma igreja para todos. Todos ocupam o mesmo lugar, todos ouvem a mesma palavra, todos compartilham dos mesmos problemas. Porque Cristo salva tanto os ricos quanto os pobres, os prefeitos, os deputados, quanto os funcionários que estão lá limpando a valeta. Talvez no mundo isso não exista. Como que eu, sendo, né, o presidente da República, vou sentar no banco do lado de quem limpa o quintal da minha casa para ouvir a mesma coisa? Talvez os palestrantes selecionem a sua plateia. Não é assim? Você vai contratar um palestrante, é diferente. Você não contrata ele para falar. Se é uma palestra para as pessoas que trabalham no chão de fábrica, é um tipo de palestra. Se é uma palestra para quem trabalha no alto escalão administrativo de uma multinacional, é um outro tipo de palestra. Mas nós não. Para nós não. Para nós a palavra é a mesma para todos. Porque em Cristo não há diferenças. Somos todos iguais. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na criação.
Em Gênesis, em João no capítulo 1, diz que ele estava com Deus, diz que ele era Deus e que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo é tudo na criação. Cristo é tudo. Cristo é tudo nos planos de redenção. Em Gênesis 3,15, Deus disse que o descendente da mulher nasceria e que pisaria a cabeça da serpente. Sem Cristo, não haveria salvação, não haveria redenção. Cristo é tudo nos planos de redenção de Deus. Cristo é tudo na história do povo. No deserto, quando Deus deu a planta do tabernáculo, onde o tabernáculo seria o lugar de habitação de Deus, já era uma representação de Cristo. Em Colossenses, no capítulo 1, 19 e 2,9, diz que nele habita a plenitude de Deus. É a habitação corpórea de Deus, é a habitação física de Deus. Em Cristo, Deus está. Cristo é tudo na história dos povos de Deus. Cristo é tudo na salvação. Em João 11:25, Jesus disse que aquele que vier a mim, de forma nenhuma morrerá. Ainda que morra, viverá. Em Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro. E não há nenhum nome debaixo do céu, por quem importa que sejamos salvos. Sem Cristo não há salvação. Cristo é tudo na salvação. Cristo é tudo na igreja. Em Colossenses 1:18 diz que Ele é o cabeça da igreja. E sem cabeça não existe corpo. Não fazia sentido nós estarmos aqui, irmãos, se não existisse Cristo. Se não existisse Cristo, não haveria criação. Se não existisse Cristo, não haveria a história da redenção. Se não existisse Cristo, não haveria história do povo de Deus, nem a nossa própria história. Se não existisse Cristo, não haveria salvação. Se não existisse Cristo, não haveria igreja. A centralidade de tudo que existe é Cristo. Sem Cristo nada faz sentido. Sem Cristo não há. Sem Cristo não haveria eu, e sem Cristo não haveria você. Cristo é tudo em todos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós possamos ser convencidos pela sua palavra de que Cristo é tudo em todos. Cristo é a centralidade dos nossos cultos. Cristo é a centralidade da nossa vida. Cristo é a centralidade de tudo que nós fazemos. Cristo é a espinha dorsal do cristianismo. Cristo é a coluna que fica oculta muitas vezes pelas luzes, pelas paredes, pelas cores, pelos louvores, mas Ele é a coluna que sustenta tudo isso. É como a coluna dessas igrejas. Muitas vezes elas são escondidas pelo resplendor das coisas. E os nossos olhos muitas vezes são atraídos pela beleza daquilo que existe. E esquecemos que sem Ele nada disso existiria. Olhamos para as lâmpadas, olhamos para os instrumentos, olhamos para os meninos que estão aqui, admiramos muitas vezes eles cantando e tocando, e tudo muito bonito, e a gente se envolve e esquece que sem as colunas ocultas nisso tudo, tudo isso viria abaixo. Cristo é a coluna que sustenta toda a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra possa nos conduzir a uma vida de relacionamento melhor com Deus. E eu pergunto para você, qual o lugar que Cristo tem ocupado na sua vida? Cristo é quem ou é o que para você? Cristo é alguém ou Ele é simplesmente algo que você usa para obter consolo, conforto e adquirir algumas coisas e pedir aquilo que as suas mãos não conseguem alcançar pelas suas próprias forças? Cristo é o que ou Cristo é quem? Que a gente possa meditar nessa palavra. Se a sua vida fosse um pódio, qual lugar desse pódio Cristo estaria ocupando? Porque se Ele não estiver no lugar mais alto, Ele não vai estar nem no intermediário e nem no mais baixo. Só um lugar para Cristo na sua vida. O lugar mais alto do pódio. Porque Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele é Deus vivo. Ele é Deus encarnado.
Ele é Deus ressurreto, Ele é Deus que salva, Ele é Deus que perdoa, Ele é Deus que cura, Ele é o único Deus verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas perfeitas, imperfeitas, se relacionando. Então não queira ter um relacionamento perfeito com as pessoas que caminham com você, com seu irmão. Porque a nossa imperfeição impede de nós termos um relacionamento perfeito. Muitas vezes nós vamos nos confrontar, muitas vezes eu vou confrontar alguém, muitas vezes vou ser confrontado também. E a hora que eu for confrontado, se eu entender que eu não sou perfeito, eu reconheço que realmente eu era sujeito a falha, eu errei. Então é bom a gente entender isso. Que não podemos ter um relacionamento perfeito porque somos imperfeitos. Mas podemos ter um relacionamento que vai amadurecendo através das nossas imperfeições. Em Cristo Jesus que habita em nós. Hein? Em Cristo Jesus que habita em nós. Quando Deus fez Adão, o que é que Ele disse? É muito bom. Não, Ele não disse que era perfeito. Não. Perfeito, só o último Adão, Jesus Cristo. E por não ser perfeito, Ele estava sujeito a erro. E por que Deus permitiu que eles fossem imperfeitos e viessem a falhar? Porque se eles não tivessem falhado, nós conheceríamos o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, mas nunca conheceríamos o Deus de graça e misericórdia que nos chama de volta através do seu Filho Jesus Cristo e nos faz uma nova criatura, para que não mais nós vivamos, mas Cristo venha viver em nós. Amém? Quando Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito, e ele disse para o faraó: Deus mandou tu liberar o nosso povo, que nós queremos cultuar a Deus no deserto. Uma das contrapropostas do faraó foi, ele teve 4 contrapropostas, mas uma delas foi: vão só os homens, deixe as mulheres e os filhos. Moisés: não, se não for toda a família, ninguém vai. Uma das contrapropostas de Satanás é destruir as nossas famílias. Por isso eu queria pedir que nós ficássemos em pé agora. Eu gostaria que nós somos várias famílias dentro de uma grande família, amém? Várias famílias dentro de uma grande família, a família de Jesus Cristo. Então eu queria que as famílias se abraçassem, se aproximassem dos seus familiares aí, que nós estaremos fazendo uma oração por todas as famílias. Abracem os seus familiares aí. Vem você, a Jo, a Janara, vem aqui na frente. Vou ficar sozinho. E vamos orar pelas nossas famílias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos uniu dentro dessa grande família. E nós sabemos que o nosso adversário, ele tenta destruir a base familiar, porque se ele destrói a base familiar, ele destrói o nosso ministério,
destrói os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que nós possamos clamar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queremos servir ao Senhor, sim. Queremos adorá-los em família. Queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Que o seu Espírito Santo possa entrar em nossos lares agora. Cada família aqui representada, Senhor, nós te pedimos, Senhor. O Senhor derrame uma unção de sabedoria, Senhor. Uma unção de discernimento nos nossos lares, para que nós possamos caminhar, Senhor, com fé, Senhor. Acreditando que o Senhor é o centro de tudo, como a sua palavra falou. Cristo é o centro do mundo, é o centro da nossa casa, é o centro das nossas famílias, Senhor. Queremos te colocar, Senhor, no pódio mais alto, no altar mais alto dos nossos corações, das nossas casas, Senhor. Para que o Senhor possa cuidar, Senhor. O Senhor possa, Senhor, mostrar para nós a importância de uma família unida em Cristo Jesus. Espírito Santo, queremos parar de dar desculpas, Senhor, às nossas fraquezas, às nossas falhas, e entendemos que realmente somos fracos, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós iremos vencer, porque Cristo pode todas as coisas. Cristo pode nos unir, Senhor, nessa grande família. Então, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que cada família aqui, Senhor, saia com esse discernimento em seus corações. O Senhor entre em cada lar trazendo cura, Senhor, libertação, Senhor. Venha trazer paz, Senhor, e que eles possam entender que sem Jesus uma família não subsiste, Senhor. Um reino não subsiste, Senhor, um reino dividido. E nós queremos te pedir que o Senhor venha unir as nossas famílias, Senhor. Lares divididos, filhos divididos de seus pais, pais afastados dos seus filhos, maridos afastados de suas esposas. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer união, Senhor, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. E nós possamos sair daqui, Senhor, alegres e felizes, sabendo que o Senhor há de trabalhar, o Senhor vai trabalhar, e o Senhor pode todas as coisas em nome de Jesus. Então queremos entregar, Senhor, todas as nossas famílias em Tuas mãos e te pedir, Senhor, faça a obra, Senhor, em nossos lares, em nossas casas, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem sendo, vem Jesus. Amém. Deus abençoe a todas as famílias.